E o Corinthians está com um mistão na Colômbia para encarar o América de Cali. A gente tem que sair para vencer, né? A gente perdeu os pontos dentro de casa, agora a gente tem uma obrigação de ganhar aqui na Colômbia, então a gente vai fazer de tudo. Queiram, preparado, hoje tem Corinthians em campo, Sul-Americana, jogo diferente contra o América lá em Cali. Bom dia, minha vida Renata, preparadíssimo agora. Jogo difícil de Sul-Americana, né? A gente tem que, como eu falei já várias vezes, mudar de postura, né? Saber jogar o tipo de jogo que a gente vai jogar amanhã. A gente tem que sair para vencer, né? A gente perdeu os pontos dentro de casa, agora a gente tem uma obrigação de ganhar aqui na Colômbia, então a gente vai fazer de tudo. Descansou bem esses dias aí para fazer um grande jogo amanhã. É um jogo muito importante, né? A gente precisa conquistar os 3 pontos, é um jogo muito duro, uma equipe muito boa. É difícil jogar lá, mas a gente vai dar o nosso máximo, vai deixar a nossa vida lá para, se Deus quiser, conseguir sair com os 3 pontos, porque é muito importante. A gente teve um tropeço aqui na estreia e a gente sabe o quanto é difícil o campeonato sul-americano, então a gente não pode dar brecha. A gente acabou dando um deslize aqui na nossa casa e agora a gente tem que recuperar fora de casa. En la Copa vamos a brigar también con nuestras armas, pero para nós siempre la prioridad, porque você queda fuera de una Copa, está bien, es ruin, es chato, es triste, pero no queremos volver que no quiero ni falar de lo que aconteció en los últimos 3 años, 2 años. Por supuesto que nós siempre vamos a dar prioridad al Brasileirão, porque en las copas usted puede quedar fuera, sí, pero lo otro es una catástrofe si acontece lo que tenga que acontecer. Você não pode rebaixar en las copas, en cambio en el Brasileirão sí. Pela direção do Corinthians no jogo contra o Vasco da Gama. Anderson Daronco foi o alvo das críticas, por conta desse pisão em Memphis que ele nem marcou falta, por ter expulsado de novo Ramon Dias, técnico alvinegro. É o critério. Se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede. O Memphis está com o tornozelo desse tamanho, inchado. Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo. Era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol? Não. Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Bom, agora a gente fala de Sul-Americana. Hoje, Ronaldão, tem Corinthians em campo, jogo fora de casa contra o América de Cali, lá na Colômbia. E as informações, os desfalques, os problemas, tudo isso agora para você. Recuperação é o que o Corinthians busca após a derrota em casa para o Huracan na estreia da Copa Sul-Americana. Esse será o segundo confronto do Corinthians contra o América de Cali. Em 1995, com o nosso Ronaldão em campo, pelas quartas de final da Copa Conmebol, o Corinthians venceu em casa por 2-1 e perdeu na Colômbia por 3-1. O América de Cali traz boas lembranças ao técnico Ramon Dias, campeão da Libertadores em 1996, em cima dos colombianos, comandando o River Plate. Novos tempos. Agora o América de Cali cruza novamente o caminho do Corinthians e de seu treinador. Ontem, o Timão realizou um último treino já em Cali, com o Ramon tendo mesmo que olhar para todo o grupo. Departamento médico cheio. Dor de cabeça para o técnico Ramon Dias na Copa Sul-Americana. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Fabrício Andileri, os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado e o atacante Memphis Depay, todos eles são desfalques na partida de hoje contra o América de Cali, na Colômbia. Ao menos 5 titulares. Mas é preciso confiar no elenco. Sabemos que são jogadores importantes, que a gente precisa deles, mas o grupo inteiro, sabemos que temos um grupo de elenco que sempre vai ajudar. Nós não podemos fazer nada com o tema del retorno deles. Simplesmente são tempos que temos que respeitar. Com essas ausências, o Corinthians já teria mudanças em relação à vitória com o Vasco. As entradas de Romero e Thales Magno nos lugares de Igor Coronado e Memphis Depay. Porém, no treino de ontem na Colômbia, Ranieri, André Carrilho e Yuri Alberto não foram ao campo e podem começar no banco de reservas. Assim, Ramon Dias deve escalar Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu.
José Martínez, Rian e Michael. Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. É um jogo difícil de Sul-Americana, né? A gente tem que, como eu falei já várias vezes, mudar de postura, né? Saber jogar o tipo de jogo que a gente vai jogar amanhã. A gente tem que sair para vencer, né? A gente perdeu os pontos dentro de casa, agora a gente tem uma obrigação de ganhar aqui na Colômbia, então a gente vai fazer de tudo. Descansou bem esses dias aí para fazer um grande jogo amanhã. Como se não bastasse, é preciso encarar o retrospecto desfavorável. Sempre que precisou jogar fora de casa em competições internacionais recentemente, exceto as partidas contra Bragantino e Fortaleza pela Copa Sul-Americana do ano passado, o Corinthians não foi bem. A última vitória foi contra o Universitário do Peru em 2023 pelos playoffs da Sul-Americana. De lá pra cá, 4 derrotas e 2 empates jogando fora do Brasil. Lamentablemente no está aconteciendo en copas. Son esas noites que no sale nada. De lo planejado no salió nada. Atuando na Colômbia, a última vitória corintiana foi em 2013 contra o Milionários pela Libertadores. Desde então, 5 empates e 1 derrota. Copa Sul-Americana à vista. Mas uma coisa que o Corinthians não quer abrir mão a prazo é o Brasileirão. En cualquier liga que a gente... Yo siempre le dio prioridad a la liga. Más en una como el Brasileirão, que los últimos años siempre venía sufriendo momentos que no queremos que vuelva a acontecer. Por supuesto que no siempre vamos a dar prioridad al Brasileirão, porque en las copas usted puede quedar fuera, sí, pero lo otro es una catástrofe si acontece lo que tenga que acontecer. Usted no puede rebaixar en las copas, en cambio en el Brasileirão sí. O Emiliano e o Ramon sentiram na pele as consequências de você fazer uma campanha ruim no Brasileiro, porém eles se reabilitaram, conseguiram dar a volta por cima, terminaram o ano em alta e eles não vão vacilar no Campeonato Brasileiro. Isso está claro, porque ninguém mais quer correr o mesmo risco do ano passado. Porém, para você às vezes priorizar o Brasileiro, na verdade na primeira rodada eles entraram com reservas contra o Bahia, fizeram uma espécie de time misto. E agora é uma equipe quase que toda reserva. Até porque, não apenas pela vontade da dupla de treinadores do Corinthians, mas pelos desfalques, por lesões, jogadores que não estão disponíveis. Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Donelli, para você, é um goleiro de confiança, você já tem elogiado ele. Então não tem problemas no gol. Não, ele desde a categoria de base, já campeão mundial com a seleção brasileira também no Sub-20. É um menino que está numa extensão aí violenta. E no último jogo também, com grandes defesas. Pelo menos umas 3, quando o Vasco conseguiu passar do meio de campo. Agora aí eu já absolvo totalmente o Ramon Dias. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias. Porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali. Meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Renato? Não, não dá pra amanhã pra gente... mas já o Traceira já sacou a sua. Eu vou defender o Ramon. No debate. Isso? Eu vou defender o Ramon porque o ano passado ele foi com um time misto também, praticamente a grande parte da Sul-Americana e chegou na final. Então, ele tirou a pressão. Ele está absolvido. Chegou aí, é uma oportunidade. Mas olha só, o Ronaldo falou do goleiro. Edu, essa defesa, essa linha de defesa com Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, que jogou muito bem contra o Vasco no final de semana. Teve gol anulado, assistência anulada. Essa defesa é tão ruim assim? Eu não acho, Renata, tão ruim assim. Eu acho que tem jogadores, é claro, para não ser titular absoluto, mas para compor elenco... Mentiroso. Boa, Negão. Esse é legal. Ele não tá vendo o jogo do Corinthians, velho. Eu tô vendo sim. Pra vocês, como zagueiro. Ele é um bom zagueiro, Félix Torres? Deixa ele opinar, deixa ele opinar. É da série. Aí o cara é seleção equatoriana, velho. Ele tá aí, seleção, rapaz. Aí você fica criticando, aí o cara faz o gol, aí você é seleção. Ele já fez um, já é seleção. Ele já fez um gol. O Mateuzinho e o Bidu, você critica. Aí quando vão bem, não, é seleção brasileira, tem que levar pra seleção. Então você tem que saber o que você quer. Aí é o lado torcedor. O lado torcedor, ele aflora em mim. Eu não sou clubista, eu sou comentarista. Tá, mas e como é o seu lado comentarista? Meu lado comentarista é o seguinte, é rezar, agarrar no terço. O que eu posso falar dessa defesa? O Félix Torres, ele não sabe se ele é zagueiro ou se ele tem síndrome de goleiro, porque ele gosta de tocar a bola pra dentro da área. Não. E a bola dentro da área é dele. Ele gosta de recuar a bola pro goleiro. Ó a música. Olha lá.
É isso aí, né? Agora, Cicinho, de verdade, tudo bem, estamos falando de defesa. Mas aí do meio campo pra frente, quando entra a equipe titular, tem sido muito elogiado, né? Esse setor de meio campo e ataque no Corinthians, só que vai mudar um pouquinho. Mas tem José Martínez, tem o Rian, o Maicon, e aí na frente esse trio com Thales Magno, Romero e o Héctor Hernández, que fez gol contra o Bahia pelo Brasileiro. Se você analisar pelo posicionamento, é o mesmo que a equipe titular joga, mas porém, do meio para frente, com menos qualidade. E aí, você vê que o Corinthians vai encontrar uma maior dificuldade nessa armação de jogadas para deixar os seus atacantes em condições de fazer gol. Quando você tem um Memphis, quando você tem um Garro, é totalmente diferente. Mas eu acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo. Ganhar já é mais complicado, mas tem um time que dá para jogar de igual para igual. Porque o problema do Corinthians é exatamente esse, é espantar esse trauma de competições sul-americanas. Porque o Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Não pode ouvir o sotaque, não pode ouvir nada em espanhol. Só lembrando que vocês nem classificaram ainda, calma. Nós estamos na Libertadores, irmão. Calma. Aí é segunda divisão. Mas, Ronaldo, você não estava na Libertadores e caiu? Eu estava, como o Cicinho disse, a gente não estava preparado. Então você concorda com o Cicinho? Hein, é isso? Não concordo, Renata. Discordo de tudo que esse cavalo falar aqui. Mas ó, o meio de campo é interessante, pô. O Rian é um bom jogador, pô. O Martínez também, pô, é titular. O Maicon, pô, já foi titular. Pô, o meio de campo aí do Corinthians não é ruim, não, pô. É que assim, na verdade, eu não sei se o primeiro jogo, não sei se você acompanhou, do América de Cali, foi 3-0 pra cima do Racing, né, do Uruguai. Então, é um time que tá num bom momento, o adversário não é tão fácil assim, Rona. Esse é um dos adversários mais difíceis, porque eles estão acostumados com essa competição também. Como vocês já começaram vencendo, e o Corinthians ainda não está encaixado, não tem a sua equipe principal para poder bater de frente lá também. Então, acho que aí vai ter que ser mais na força mesmo. Na marcação, em diminuir o espaço, porque se deixar... Se voltar com o empate, tá ótimo? Eu acho que vai voltar com a vitória, porque contra time assim o Corinthians cresce. Aqui vocês não conhecem. Você falou que o América de Cali é o melhor. Você que estava criticando agora o Corinthians, não somos nós. Não, eu tô sentindo que vocês estão assim dando aquela pipoca. Eu acho que ele tem um fio que pipoca o Corinthians vai. Ele tem um fiozinho desencapado ali na careca, que a hora que bate um no outro, ele acende. Ninguém criticou o Corinthians aqui, só você. Faz isso, o goleiro espera o atacante bater. E eu esperei vocês baterem. O que aconteceu? Eu defendi. Você falou que o América de Cali é o melhor do grupo? É o melhor do grupo. E o Huracan é o... O Huracan é o mais... O Huracan só ganhou aqui porque o Corinthians não estava... O Huracan nunca tinha vencido no Brasil. Venceu pela primeira vez no Brasil. Esse é o time mais perigoso. E se desclassificar... Então vai ser de igual para igual. Na Sul-Americana vai ser difícil, hein? Se desclassificar. Nem classificar vai Aí segura que o brasileiro é nosso. Vocês têm que rezar. A escalação... Vocês têm que rezar pro Corinthians não sair dessa competição. Ainda mais quem tá na frente no brasileiro. Mas a escalação do Ramon já deixa bem claro que o Corinthians não vai priorizar a Os caras estão machucados, Cicinho. Não tem como. Não, mas tá o time todo reserva. A escalação é o que tem. Você só viu essa escalação aí, é o que tem. E é o que o Ramon tá colocando. Tá mostrando pra todo mundo que é o que tem aí. Pra começar o debate aqui no Jogo Aberto e a primeira figura a aparecer nesse nosso segundo tempo do programa é Marco Aurélio Cunha. Errou. Que intruso, ele não aguenta. Ele não aguenta. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos aí. Bom almoço para as pessoas que nos assistem. Esse debate vai pegar fogo hoje. Ai, Marco, tão educado, gosto, preparado. É um homem refinado. Ulisses, já você, né, já se atravessou o samba e tudo mais. Tá de branco. Ei, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Tô confiante, Chico. Tá de branco. Tudo bem. Branco, paz. Vida maravilhosa. Eu sempre falo que o homem de branco é um homem que tem a autoestima elevada. Meu, ele é gigante. Tô entrando em forma, você tá percebendo, né? Na forma do balão. Eu acho que você deveria ter umas aulinhas com o Edu Dracena. Não, o Edu pode te ajudar aí, não é? Eu tive muitas aulas com ele, mas foram as erradas, você tá me entendendo? As erradas agora, ele me ensinou. Vocês entenderão. Vai, Palmeiras! Se liga! Verdão é o Brasil. Aqui, ó, Palmeiras, ó, verde, branco. Mas é Bradão, ó, abraço para todos da Palmeiras que assiste o Jogo Aberto.
Eu acho engraçado essa imagem que tá agora aparecendo. Cara, contraste, né? Parece o Timão e Pumba, o Ulisses do O Ulisses todo gigante no todo, cara. E quando amadureceu, como? Tá verdinho. Vai lá, não toca a vida, vai pra frente. Bom, falando em estar alinhado sempre, a vida inteira, assim é. Verdade. Chico Garcia. Ah, não é muito não, hein? Só vocês, né? Pra me tirar um sorriso, porque a arbitragem ultimamente, meu Deus. Mas você fez curso com os caras, velho. Ah, mas tá difícil, viu? Sabe de uma coisinha? Na final do Campeonato Gaúcho, na semifinal, ele não quis opinar sobre a arbitragem. Ela ganhou, mano. Isso aí só opina quando interessa a ele. E parabéns à Federação Gaúcha de ter punido os caras depois do campeonato, né? Quem já tá aqui desde o começo do programa também arrepiando é Edu Dracena. Edu, agora segundo tempo do jogo aberto em campo. É isso aí, Renato. Segundo tempo, com essas lendas aqui, é um orgulho estar com vocês. Então, com essas lendas, né? Lendas, né? Lendas? Lendas. Lendas. Essa semana é importante, né, pro Palmeiras aí, Libertadores, e sábado a gente sabe como é que é, né? Pô, ele só fala do Palmeiras, velho. Ele só fala do Palmeiras. Ele ligou pra mim hoje. Palmeiras, tô indo não lá. pediu aqui no debate um palmeirense? Não tem palmeirense, ninguém defende o Palmeiras, tá aí, a resposta veio. Ele ligou pra mim hoje e falou, Palmeiras. Eu falei, não é bom dia que fala primeiro. Ele falou, desculpa, bom dia, tô indo pro jogo aberto. Agora, Ronaldão, que está totalmente concentrado no jogo da Sul-Americana diante do América de Cali, aciona pra gente aquele mocinho chamado João Paulo Capelani. Não, ele tá lá, meu Deus do céu. Mandar um beijo pro Luquinha, aniversário do Luquinha, meu filho. Agora eu não vou chamar esse cara lá, não. Ele tá lá no Corinthians, esse cara, velho. Tem 5 anos de idade, o Luquinha. Tem 3 metros de altura, 94 anos de idade. Mas se comeu um papagaio hoje, velho. Nossa, hoje tô atacado. Não sei o que aconteceu com ele, hein? Tô acelerado no bagulho. Então, Capelanes, Ulisses está indomável, Capela. Daqui a pouco eu vou mandá-lo aí pra cobrir as coisas do Corinthians com você, porque aqui tá complicado, hein? Boa tarde, Capela. Boa tarde, Rê. Beijo pra vocês, pra todo mundo. O Ulisses tá demais. Outra coisa, a Renata chamou o doutor, o Ulisses entrou na frente. Parecia eclipse lunar aqui. Aí ele saiu da câmera, voltou o sol. Então, estamos aqui. Hoje no Parque São Jorge, Corinthians está na Colômbia. Vamos falar bastante desse Coringão também, cheio de desfalques. E ó, atenção, informação importante. Já que o Corinthians está aí dando uma preservada, foco no Campeonato Brasileiro, se eu não estou equivocado, até o vice-líder, o América de Cali, gente, poupou no último final de semana. É força máxima e ó, os caras descansados. Jogaço hoje, hein, Rerê? Beijo pra você. Boa informação, hein, Capela? Como sempre, muito antenado. E lembrando que o Corinthians está preservando porque tem clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri no final de semana. Capelanes, mais informações do Corinthians que joga contra o América de Cali. Quero você aqui pleno no telão, Capela. Pé frio, hein? Anti-corintiano. Bora lá, gente. Vai comer. Bom ser corintiano, gente. Que delícia. Coringão, que maravilha. Mas o negócio é o seguinte, gente, ó. Sabe por que eu gosto de fazer rua, muitas vezes? Porque a gente consegue sentir o cheiro, ó. O cheiro do torcedor. E aí, vários torcedores aqui no Parque São Jorge, até porque lá no CT a galera não tem nada lá, né? Então viemos aqui no Parque São Jorge, vários torcedores. Aí eu perguntei pra maior galera, os caras, e aí, gente? Estão na pegada, estão ansiosos, posso falar? A galera tá meio que dando de ombros aí, sabe? É um jogo importante, internacional e tal, mas você percebe que o torcedor corintiano ele tá mais na pegada mesmo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil que vem pela frente. Agora, Renata, a grande verdade é, será que o Corinthians também tá tão interessado assim na competição continental? Por que eu tô perguntando isso? Atenção, vou até pegar o celular aqui, porque são muitos desfalques e para decorar o bagulho é louco, hein? Atenção, Rodrigo Garro fora, Hugo Souza fora, Coronado, que tinha uma grande chance de poder jogar, mas é impressionante, Coronado não consegue ganhar sequência, tá fora também lesionado. O Depay com trauma no tornozelo direito, sem nem se vai jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro, tá inchado, barbaridade. O Gustavo Henrique e o Fabrício Anguilheri. Então, gente, essa informação. Corinthians tem pelo menos 6 jogadores titulares que não entram no campo de jogo. Provável escalação que eu fiz aqui, ó, atenção, posso até me equivocar, mas o esboço meu aqui, ó. Doneri no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Torres e o Matheus Bidu. Essa é a zaga do Corinthians. Meio campo de Martínez, o Rian e o Maicon. Na frente, Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes, que querendo ou não, meteu um golzinho recentemente.
e está mais ou menos ganhando pelo menos mais uma oportunidade com o técnico Ramon Dias. Uma outra curiosidade, a gente estava falando tanto sobre a arbitragem do futebol brasileiro, Jesus Valenzuela é o árbitro da Venezuela que vai comandar a arbitragem, esse jogaço de hoje à noite. O Corinthians, vale sempre ressaltar, o primeiro colocado de cada grupo avança a próxima fase e o segundo colocado vai jogar a repescagem. Então assim, gente, é jogo de vida ou morte. Mas aí eu pergunto para você, torcedor corintiano, será que realmente o Corinthians está tão aí para a disputa da Sul-Americana? Vamos relembrar o que disse o Palilo recentemente. Fala comigo, Palilão, vai, Palilo! Você não pode rebaixar en las copas. En cambio, en el Brasileirão sí. Y esta es una liga muy difícil. Você vaya a la guardia y ya está otra vez en zona difícil. Ya tenemos experiencia que cuesta mucho salir de esa zona. Y no queremos que Corinthians vuelva a vivir nunca más. Para el torcedor es mucho sufrimiento. Después de las copas, você puede brigar, llegamos a 2 semifinales, quedamos afuera, sí, es triste, chato, sí. Pero lo otro son cosas que para el club es lo peor. Entonces, en ese sentido, nós siempre damos muita prioridade ao Brasileirão. Edu, se você pudesse escolher hoje, analisando o Corinthians, o que é melhor priorizar agora, começo de Brasileirão ou a Sul-Americana? Palmeirense falando do Corinthians. Não, Renata, é Brasileirão. Até porque o Brasileirão é duro, o Brasileirão cai times para a segunda divisão e o Corinthians não tem elenco para manter 2 ou 3 competições ao mesmo tempo, né? Tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e Brasileiro. Então, se realmente pensar no Brasileiro, eu acho que o Corinthians vai estar ali brigando entre os primeiros colocados. Agora, querer, né, disputar todas as competições, o Corinthians não tem elenco para isso. Não, mas pera aí, gente, só um pouquinho. Ano passado, o Ronaldo ficou aqui dizendo assim, pô, vocês estão falando que é só o One Competition, mas nós vamos chegar em todas. Aí o Corinthians faz um esforço hercúleo, consegue ter calendário, consegue chegar em Copa do Brasil, Libertadores caiu, tá contratou um monte. Brasileiro contratou, e aí nós vamos chegar à conclusão que o ideal, então, era ter um One Competition. Porque se não tem time elenco para 3, para disputar 3, o Corinthians é grande, gente. Tem que disputar hoje com a gestão física. Ó, esse pode, esse não pode. O Yuri Alberto ali, eu duvido que o Yuri não jogue hoje, porque ele é fominha, ele vai querer jogar todo o jogo. Nem que seja no segundo tempo. Mas ele tá bem. Agora, tem cara que você preserva, que você dosa, tudo mais. Tem derby final de semana, tá tudo certo. Agora, não tem essa, irmão. É mas competição, tem que tentar todas. Mas quando você tá numa competição, na qual eu entendo até a intenção do treinador e achar alternativas para poder ter alguns times para disputar essas várias competições. Mas se você está em um jogo no qual você tem chance de ganhar o jogo e você tira os 3 melhores jogadores do seu time, não dá para entender. Ele tem que ter um esqueleto, né? Não dá para entender. Os caras no primeiro tempo produziram, que foi Romero, Carrilho e José Martínez. Ele tirou os 3 no último jogo da Sul-Americana. Foi. E o Corinthians afundou. Então sabe o que me parece, que me passa? Me desculpa a honestidade, que não tá nem aí pra Só que tem um detalhe, se ficar em segundo lugar, por exemplo, não só o Corinthians, qualquer brasileiro, você vai ter que disputar um play-off. Olha só. É mais, o calendário é apertado, você tem mais jogos no calendário, você tem mais problemas. Então o melhor na Sul-Americana é definir logo que você quer ser o primeiro colocado e pode fazer hoje isso. Já era, tá? Não por isso, porque já perdeu em casa. Se hoje não empatar minimamente, vai ficar complicado. Já vai que o Ronaldo falou que o América é o melhor time do grupo? Eu achei. Nossa, eu sou... Vocês vão ver. Se perder pro Huracan em casa... Gol de 3-0 do Racing do Uruguai. Aí, tem o gol aqui. O Huracan se ganhar, hoje que eu digo nessa rodada, se ele ganhar do Racing, ele já vai para 6 pontos. Nossa, eu sou totalmente contra esse papo de poupar em Sul-Americana, cara. Mas totalmente contra. O clube tá lá, o clube tem profissionais para isso. Tem pessoas na área médica, pessoas na área da fisioterapia, na área, em todas as áreas possíveis. Fisiologia que são essas pessoas são capazes. Vou explicar pra você pela última vez antes que eu me irrite, velho. Pode falar, Beluga. Eles estão machucados, eles não estão sendo... Ô, Ronaldo, sua Beluga, eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. O Memphis está machucado, os caras... Eu sei que está machucado. O Memphis sendo abalroado e não tem nada. Eles estão machucados. Para de apertar seu filho assim, Mas não é isso que eu tô falando. Mas para aí, gente, futebol é isso. Você sabe que vai ter cartão, vai ter lesão. Qual é a surpresa? Por isso a questão do elenco. Que a gente fala do elenco. Só que vai falar... Mas acontece. E ninguém fala isso. Ninguém ficou falando que o São Paulo tava jogando sem o Lucas e o Oscar, por exemplo. O Corinthians é um clube gigantesco. O Corinthians pensar em começo de temporada... Não, mas eu respeito muito clubes gigantes. O Corinthians, em começo de temporada, pensar... Tenho que abrir mão de uma pra focar na outra. Mostra que vai se apequenar, cara.
Não tem que Doutor, explica pra ele, doutor, machucado, lesão. Eu não tô falando disso, eu não me engano, o senhor é corintiano. Fala pra ele, fala que é lesão. Não, você se engana nesse caso. Não, aí você se engana, boa, Renato. Não, só explica a lesão pra ele. Não tem elenco pra disputar essas competições. E o que mata, eu vou falar mais uma vez, é a viagem, é o desgaste. Se o jogo fosse pertinho, tudo bem, não precisa poupar. Mas jogador lesionado não tem condição de jogo. Então você vai perder o clássico. Eu falava antes de começar a Sul-Americana, pensa num campeonato só, pro Corinthians é mais importante o brasileiro, Copa do Brasil. A Sul-Americana é legal, mas é legalzinha, vamos chamar assim. Não dá pra fazer muita coisa, porque não tem elenco. O Vasco da Gama... Mas é bom ganhar uma Sul-Americana, hein? Renata, o Vasco da Gama poupou contra o Corinthians, brasileiro. Vai entender. Por quê? Porque o jogo meio perdido, eu vou Não, poupar. gente, não é só poupar, que é o controle de carga. Exato. Às vezes chega numa hora, o Edu já deve ter passado por isso várias vezes. É o controle de carga. Pô, Renato, Renato é fera por causa disso, tá ouvindo aí, ô Trica? Eu até acho que viu, Renato? Eu até acho que é exagero nessa questão de controle de carga. Muitas vezes o treinador fica na mão de gente que não tem tanta experiência em futebol, só controlando carga. Você conversa com o jogador, às vezes vale mais a pena. Dá, então você vai. Porque fica controlando também milímetros. Mas é que existe, isso hoje é praticado. Não dá pra abrir mão, mas também não dá pra fazer isso o tempo todo. Eu acho que o Everton quer falar. Que é esse? Everton, é você? Oi? Oi, Everton, qual é o seu palpite para hoje? América de Cali e Corinthians. Eu posso falar para você... controle de peso, Falar em controle Ronaldo, de peso. Presta atenção, garra no texto, meu filho. Não tem tradição, não adianta insistir, não tem tradição mesmo. Sul-Americana também não vai. Já garra no texto, se fosse com o time titular, perderia, com vários desfalques importantes, está no pau da goiaba mesmo, já pode garrar no texto, começar a rezar. A América de Cali está um ponto atrás do líder, do colombianão, é de muita força e tal. 3-1, atenção, turma do digital, 3-1 América de Cali, tá no pau da goiaba. Ronaldo, fixamente, irmão, no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, para ver se consegue, porque não consegue. Na Sul-Americana também não vai virar. Então já entrega de uma vez, acaba com isso, sai de cadeira de rodas aí e fica desse jeito mesmo. Com o time titular já perderia, com o time reserva 3-1 América de Cali. Desculpa se eu desagradei alguém. Você ouviu o palpite dele 3-1 pro América? Ele tá falando besteira. O Corinthians tem o mesmo número de pontos que o Inter, que é líder também. É só isso pra você. Pra você se basear aí. Você tá falando que esse time tá um ponto, não sei o quê. Nós estamos igualzinho o Inter, que também é líder. Aliás, só pra lembrar e pra... Bom, rapaziada, já tô com a minha pranchetinha aqui, ó, pra gente poder escalar esse Corinthians, porque não vai ser fácil montar esse time. Tem derby no final de semana, tem uma gestão física que precisa ser feita, tem muitos desfalques importantes, né? Gustavo Henrique na defesa, Angileri na lateral, Memphis no ataque ou na meia articulação, né? Porque ele pode fazer essa função também. Não tem Garro, não tem Coronado, não tem Hugo Souza. Realmente são desfalques significativos. Alguns jogadores preservados para o final de semana, por conta de traumas no final de semana diante do Vasco da Gama, caso do Memphis e do Coronado, e outros que não voltarão, né? Que é o caso, são os casos, né, de Rodrigo Garro e Hugo Souza, por exemplo. Né? O Angileri pode ser que volte, o Gustavo Henrique da mesma forma, então a gente vai ter que aguardar durante a semana para saber como fica essa situação. Agora, e contra o América de Cali? Que é um jogo extremamente importante quando a gente fala da vida do Corinthians na Sul-Americana. Perdeu o primeiro jogo contra o Huracan em casa, algo que não estava nos planos, e agora vai ter que buscar ponto fora. Diante do América de Cali, que é o líder do grupo, que venceu o primeiro jogo diante do Racing do Uruguai, que é o segundo colocado no Campeonato Colombiano, e que tá numa campanha interessante, né? E que tem o gordito Juan Quinteiro, que foi carrasco do Corinthians pelo Racing da Argentina na Sul-Americana do ano passado. Ele é o engante, ele é o meia armador que chega muito bem no ataque, né, nessa equipe do América de Cali. Os caras também preservaram jogadores no fim de semana no Campeonato Colombiano, então tá todo mundo descansadinho na ponta dos cascos para encarar o Corinthians. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil, e o Corinthians tem se atrapalhado em jogos internacionais, né, sul-americanos. Corinthians sobrando no Paulistão, campeão do estadual, chega no Brasileiro, joga com reservas na Bahia, empata, joga com titulares contra o Vasco, passa por cima. Ou seja, aqui
Tá tudo certo, o Timão tá mandando. Quando pega uma equipe gringa, tem tido dificuldades. Mas no ano passado, avançou, chegou até a semifinal da Sula, aliás, nos 2 últimos anos. Chegou até a semifinal de Copa do Brasil também. Então, assim, é uma equipe copeira, né? Só que nessa fase de grupos da Sula, já caiu na Libertadores, veio pra Sula e tá se complicando. Então, precisa arrancar um resultado positivo e, como eu disse e repito, não vai ser simples sair com uma vitória de lá. Vamos lá. Cara, não vai ser fácil escalar essa equipe, tá? Eu tenho uma projeção aqui, e aí vocês podem me ajudar, inclusive, e já quero a opinião de vocês nos comentários aqui, para saber que time o Ramon deve escalar. Tem algumas situações em que não há dúvida, né? Matheus Donelli, na ausência do Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu. Ou, já que o Angileri não tá jogando, vocês acham que ele preserva o Bidu e coloca o Hugo aqui? Acho arriscado. Então, na verdade aqui, eu vou colocar o time que eu colocaria se tivesse, por exemplo, o time em totais condições. Do tipo assim, você vai escalar o que tem de melhor? Então beleza. Então eu vou colocar esse time aqui em campo. Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, e aí vai ficar essa vaga aqui que a gente já fala a respeito, né? Que é esse meio articulador na ponta do losango, se o Ramon mantiver a mesma escalação, mesma formação tática, aquela coisa toda. Com o Romero e Yuri Alberto no ataque, tá? Essa seria uma escalação, assim, dita ideal e com tudo que está à disposição, e com todos os desfalques. Não tem muito como fugir disso. Meio de campo, vou repetir, Ranielli, os 3 aqui, né? Ranielli, Carrilho e Bidon. Essa aqui é uma incógnita, com Romero e Yuri Alberto no ataque. Tá, mas e aí, como é que fica o banco de reservas? Bom, a gente chega lá, né? Porque vamos tentar montar o time titular primeiro. Eu acho que aqui não tem muita dúvida, tá? Ele pode inventar um Hugo no lugar do Bidu. Na defesa aqui, André Ramalho e Félix Torres. Tem muito como fugir disso. Vai dar uma chance pro Kaká. O João Pedro Tchoca. Entendeu? Então, assim, indo com o que tem de melhor. Torres, Ramalho, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Bidon, Yuri e Romero. Esse 10 aqui, eu imagino que seja o Thales Magno, que já fez essa função, jogando por dentro. E, na verdade, ele pode ser um 4-3-3 também, né? Ele pode ter esses 3 aqui, com o Bidon e o Carrilho chegando em linha para armar o time, o Bidon até um pouco mais móvel, e aí você ter o Thales para fazer esse lado esquerdo, com o Romero mais centralizado, o Yuri mais centralizado e o Romero mais à direita. Dá para fazer assim, né? E esse sistema fica meio móvel. O Thales pode cair por dentro, como o Memphis faz. Pode cair pelo lado esquerdo. Você tem o Bidon mais livre por aqui, o Carrilho da mesma maneira, né? Então você tem essas possibilidades, tá? Deixa eu só lembrar aqui a situação do Martínez, né? O Martínez está à disposição. Só não sei em que condições físicas, né, o Martínez. Então o Martínez também pode acabar entrando nesse time, tá? Agora, tem uma outra possibilidade, que é desse cara aqui ser justamente Breno Bidon. Pela qualidade técnica que ele tem, pela característica que ele tem de chegar bem à frente, de dar dinâmica no meio-campo. Muita gente entende o Breno Bidon como um potencial substituto do Rodrigo Garro. Então ele pode realmente fazer essa função. Tá, mas e aí quem faria essa volância aqui? Alex Santana, José Martínez, Charles. Ele tem opções para fazer isso, mantendo aquele escopo inicial que é Ranielli e Carrilho. Quer dar um descanso para o Carrilho, que vem mostrando desgaste nos últimos jogos? Aí ele faz aqui Martínez e Alex Santana, por exemplo. Martínez atacando bem pelo lado direito, né, como ele normalmente faz, tendo o Ranielli à frente da defesa. Não tem muito para onde correr, gente. Alguns jogadores ficarão mais desgastados. Então essa gestão física você faz meio que na emergência. Tipo assim, quem é que tá bem? Mas você consegue encarar esse jogo e o derby final de semana, que tem toda a importância por ser Campeonato Brasileiro, por ser rival, por ser adversário, aquela coisa toda, né? Então, você tem que trabalhar com esse jogo pensando no fim de semana, mas ao mesmo tempo tem que tratar esse jogo com carinho, porque o Corinthians pode botar tudo a perder se não vencer esse jogo na Colômbia. Não que esteja já matematicamente eliminado, mas vai ter que fazer uma epopeia para classificar, nem que seja em segundo, para pegar um playoff, para chegar nas oitavas, uma loucura. Então, vencendo hoje, ele dá uma equilibrada na derrota sofrida para o Huracan na primeira rodada. Então, assim, o que vocês acham? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ranielli, Carrilho, Bidon, Thales Magno, Yuri e Romero. Esse seria o meu time, mas tem
muitas variações que ele pode fazer aqui. Para segundo tempo, aí é aquela coisa. Quem não entrar ali entre os volantes, por exemplo, se não jogar o Alex Santana, provavelmente ele vai entrar. Mesma coisa o José Martínez, tem o Maicon, que está entrando constantemente, né? Está reconquistando aí uma posição para ser pelo menos uma opção. O próprio Charles, tem o jovem Dieguinho, que eu acho que está no final da fila, né? Que veio do Sub-20, pelo menos compôs ali a delegação para viajar, né? Ter o primeiro contato ali com o jogo internacional, aquela coisa toda. No ataque, ele tem o Héctor Hernandes, que inclusive marcou gol recentemente, né? E aí, poxa vida, finalmente temos aí o Kaique e o Guinegão, que podem ser alternativas, especialmente o Kaique, cara. Eu queria muito mais ver o Kaique no grupo profissional, ele que foi tão bem, vai tão bem no Sub-20, foi tão bem na Copinha, merecia mais oportunidades, mas o Ramon tá segurando mais, a gente não acompanha os treinamentos, não sabe como é que tá, enfim, mas se ele tá viajando, tá relacionado, diante das dificuldades, o Giovani, por exemplo, não tá. E não tem que estar, né, gente? Ele não vai ficar, achei meio absurdo, né, a maneira como ele entrou naquele jogo contra o Barcelona, não sendo relacionado, de repente ele é colocado ali, empilhando atacantes, foi uma medida completamente equivocada. E aí, de novo, não está nas opções aqui, porque realmente já sabem que não vão ficar com ele, né? Mas mostra uma incoerência, pelo menos naquele momento, do Ramon Dias. Enfim, nesse caso, você tem, eu imagino que Romero, Tales e Yuri vão para o jogo. O Tales, se não for, vai ser a primeira opção, né? E depois ele tem aí Héctor Hernandes, Kaique e Guinegão para entrarem no segundo tempo. O que vocês acham que o Ramon deve fazer? É difícil, porque, repito, você tem que cuidar da parte física, você tem que pensar no final de semana, você não tem jogadores importantes, você precisa ganhar o jogo e, ao mesmo tempo, ter uma estrutura interessante para poder bater de frente contra um adversário fora de casa. Ou seja, a vida não tá fácil. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Vamos falar do Corinthians. Corinthians que decidiu, segundo as informações que chegam do Parque São Jorge, que vai priorizar o Campeonato Brasileiro, Sumani. Eu acho correto, entendeu? Como, por exemplo, eu acho que priorizar não é para ser campeão, priorizar para não cair, pelo que eu entendi do discurso Não, o foco vai ser o brasileiro. Que nem, por exemplo, o Vasco. O Vasco priorizando a Sul-Americana, jogou com um time alternativo contra o Corinthians aqui no final de semana. Gente, os caras precisam ter pé no chão. Vai ter pé no chão. O Vasco pode ser campeão? Pode. Não tem nada no regulamento que proíba. Mas tem time pra isso? Não tem. O Vasco precisa tomar cuidado com o rebaixamento. Tá todo mundo falando isso. Não sou eu que tô falando. Isso é voz quase que geral. A exceção da torcida do Vasco. Aí o cara poupa o time no Brasileiro contra o Corinthians, ok. Só que o cara tá imaginando o seguinte, ó. Contra o Corinthians a gente vai perder mesmo. Entendeu? Não tem jeito de ganhar lá. Então, vamos poupar o jogador aqui pra ver se a gente consegue fazer um resultado melhor na Sula. E o Corinthians, eu acho que o Corinthians, ele poderia olhar pra Sul-Americana. Claro que sim. Eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar a Sul-Americana. Vamos ver o time que vai a campo. Eu falei que tava certo, então eu falei errado. Eu acho que o Corinthians é Sul-Americana, porque eu tava pensando em Libertadores. O Corinthians é Sul-Americana, eu acho que ele tem condições de ganhar. Até porque o Corinthians, já falei, ele tem um banco de reservas para substituir os principais jogadores que muita gente enxerga que precisa ser poupado, né? O Memphis, Anrileri, Carrijo, etc. E dá para fazer um time super honesto. Deixa eu ver o time que vai entrar em campo. Super honesto para fazer uma fase preliminar de Sul-Americana tranquila. Mas já tomou o pau do Huracan em casa. Mas aí porque é o foco. Entendeu? É o brasileiro, não sei o quê. Então assim, se você não entra... Não, mas aí entra aquela história. Eu não sei, isso é o sobrenatural de Almeida, né? Que dizia lá o Nelson Rodrigues. Eu não sei, esse time em torneios sul-americanos ele não rende. Não rende. Então, talvez faça sentido, entendeu? Privilegiar o brasileiro. Porque na Sul-Americana daqui a pouco a gente vai cair. Daqui a pouco vai cair. Entendeu? Não sei o que acontece com o Corinthians. Vários clubes até ganhar uma Libertadores também... faziam água em torneio sul-americano. Ou então, ganharam uma vez, ficaram um bom tempo sem ganhar. Você pega caso o Santos, do Flamengo, do Palmeiras. Duas, né? Entendeu? Esses times ficaram anos sem ganhar uma Libertadores, faziam água. Palmeiras batia na trave toda hora, igual a América de Cali. Não, Palmeiras não. Não, o Palmeiras perdeu, acho que antes de ser campeão, ele perdeu 99. Ele perde a final de 60 pro Penharol. 61 e 68. 68 ele perde pro Nacional. Aliás, morreu... pro Estudiantes. Em 69, né? Esse jogo eu assisti. Acho que foi um sábado à tarde, eu não sei porque o jogo foi à tarde. Palmeiras e Nacional de Montevidéu. O Manga era o goleiro nacional.
ídolo, manga que morreu hoje. Morreu a gente hoje, vai falar daqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o Palmeiras estava sempre chegando, cara. Sempre chegando. Mas aí, Surmani, de 70 até 99, o Palmeiras jogou Libertadores só em 94 e 95. Né? E aí ele vai jogar em 99. Aí ele ganha em 99. 94, 95, parou em quartas de final. Parou nas oitavas do São Paulo em 94, 95 ele para nas quartas de final com o Grêmio. Depois, ele faz a final em 2000, semifinal 2001, e aí ele só volta a ter um protagonismo em 2020, praticamente. Parmalat e 2018, isso que eu ia falar. Semifinal. A hora que entra a Crefisa e a Parmalat, ele vai pra Libertadores. Demorou anos pra voltar a chegar a uma semifinal de Libertadores e pegar esse esquema recente. Não vou falar. Da mesma forma, não vou acusar, porque eu posso ser processado. Então, assim, o que eu falo os clubes têm que jogar Veras competições. Vera, se você larga. Cadê o Campinho? Por falar nisso, o Falso Vera tá encostado lá na frente. Cadê o Campinho? Nós temos a escalação do Corinthians, gente, pro jogo de hoje. Pode colocar, porque o Corinthians vai... Olha aí, Luca, com esse time, como se diz, alternativo. Donelli, Mateuzinho, titular, né? Mateuzinho, titular. Ramalho e Félix Torres não são exatamente a dupla titular do Corinthians hoje. Hoje tem o Luiz Gustavo Henrique e o Félix Torres. Essa defesa é só o goleiro, né? O Hugo e o Ramalho, né? Que são reservas. Mateuzinho, o Félix Torres e o Bidu. Até um Angileri. O Bidu é reserva. O Bidu é reserva. O Angileri. Martínez tem jogado. Titular. Rian. Não, nem o Maicon. Nem o Maicon. Thales também é titular, Romero é uma alternativa, o Hector também não. Então... De titular, só o Félix e o Mateuzinho e o Martínez. 3 titulares e 8 reservas. É impressionante como a zaga do Corinthians é o setor que destoa, né? É muito fraca a zaga do Corinthians. Os únicos jogadores que eu acho, assim... O realmente bom jogador, confiável, eu acho que é o Angileri só. Porque eu acho o Gustavo Henrique fraco, o Félix Torres fraco, o Ramalho fraco e o Kaká fraco. Eu acho o Mateuzinho, ele é metido a xerife, ele quer herdar essa coisa do Fagner, de intimidar os adversários, mas acho que ele tem uma bola super limitada. Mas você sabe que eu gosto do Mateuzinho? Você gosta? Eu gosto. Eu acho que ele tem personalidade, mas eu acho ele um jogador muito limitado. Olha, na média de laterais que nós temos... você acha? Não é nenhum café, não é nenhum Cafu. Lógico. Não. Esse foi o último grande lateral que nós tivemos. Eu acho que o Mateuzinho, ele parece de nível com o Igor Vinícius do São Paulo. Sim, jogador que tem alguns lances, mas é um jogador limitado. Mas acho que esse time do Corinthians, do meio pra frente, é um time bem, assim, honesto, competitivo. Eu gosto desse ataque, acho que o Thales Magno é um bom jogador, o Corinthians renovou o contrato com ele. O Romero, mal bem, é um jogador com estrela. Eu acho o Martínez um ótimo volante, o Maicon é bom jogador, embora não tenha sido no Maicon nessa segunda passagem o que foi na primeira. Acho que o Corinthians... Assim, precisa, como o Facintani falou... O Hector é o cara que destoa, né? Destoa, mas eu acho que o Corinthians ele precisa adquirir essa musculatura internacional. O Corinthians, como o Sormani falou, é um time... É novo ainda o clube, não tem problema, tem tempo. Ele não tem nenhuma tradição fora do Brasil. E perder do Huracan em casa, depois de vencer o Palmeiras no Campeonato Paulista, foi um banho de água fria. Porque o Huracan não é uma potência argentina, sul-americana, não tem tradição internacional. Não é que o Corinthians perdeu do Racing jogando na Sul-Americana, né? O Racing tá na Libertadores. Perdeu do Huracan, que é um time de menor expressão na Argentina. Então, assim, o Corinthians precisa adquirir e você só ganha essa musculatura vencendo, convencendo, mostrando tradição fora do Brasil. Acho que vai ser um jogo encardido, cara, né? Vou dizer pra vocês, eu acho que o Corinthians vai levar um cacete hoje com esse time aí. Cacete, você acha? O América vai jogar completinho. Sim. E joga com o estádio cheio. Sim. Ali não é que ninguém vai bater os jogadores do Corinthians, não é isso. Mas existe um ambiente muito favorável ao time de casa. O Corinthians é favorável ao América de Cali. Você acha então que pode ser goleado? Se tivesse da palpite hoje, 3x0 pro América. O Barcelona meteu 3x0 no Corinthians, né? E eu acertei aquele jogo. Inclusive, acertei o Huracan também. É verdade? É que eu sempre voto contra o Corinthians. Eu gosto muito do Corinthians, mas o palpite é sempre contrário. Você não vai assistir lá na quadra Gaviões o jogo hoje? Hoje eu vou lá. Hoje à noite eu vou lá. Terça-feira dá pra ir, né? Você vai ter um sambinho, um pagodinho. Não tem trânsito em São Paulo terça-feira. Tá tranquilo. O que você acha, desse jogo? O Corinthians leva um sacode? Não vou dizer que vai levar um sacode, mas ele tem que tomar cuidado porque assim, você pega o time do América de Cali, quem tá jogando lá e bem, o ranking inteiro, aquele, né, o colombiano que quase... Jogou no Racing, no River Plate, tá bom jogador, veterano, mas bom jogador. O zagueiro Balanta, outro também, experiente da América do Sul. Balanta era do Boca, não era? Exato. Quem é o técnico? Centroavante, treinador da América de Cali é o uruguaio, Jorge da Silva. Tá? Jorge de quem? Parente seu. Jorge da Silva. Da Silva? É verdade, entendeu? Eu sou da Silva também. Então, assim, é um time que
ele é muito forte. Você pega o Durvan, o Vergara e o Rodrigo Olgato. São dois muito fortes de bola aérea, que é justamente o problema do Corinthians. Né? É o típico hoje do futebol colombiano. Jogadores fisicamente de combate. Você tem, claro, o Quinteiro, que é o cara que comanda as ações do jogo. Então, provavelmente, o Martínez vai ter que ficar de olho nele. E aí, o grande temor é a zaga do Corinthians. Que é uma zaga que, apesar de ter estatura, ela não tem colocação. Então, para esses caras que são muito bons nesse tipo de artimanha, é um jogo perigoso. E eles vão jogar esse tipo de... Seu palpite. Meu palpite hoje, que o América de Cali ganha o jogo. De quanto? De quanto? Não sei. Eu dei 3-0, porque eu Fala aí, banco o que eu pô, falo. não estraga prazer. Eu banco as minhas opiniões. 2x1 pro América de Cali. 2x1. E você, Quero Lucas? ver só o Luca. Eu acho que vai ser 1x0 pro América de Cali. Umzinho só. 1x0. Sormani. Aqui, ó. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians, velho. 2x1 Corinthians. 2x1 Corinthians. Sério? 2x1 E Cali. Corinthians. Nenhuma chance também. 2x1 Corinthians, escreve aí. Imagina. Eu acertei, Corinthians e Vasco. Eu acertei, eu falei 3x0. Mas é jogo sul-americano. Acesso negado. Acesso e aí? negado. Mas Corinthians- o Corinthians Corinthians não pode ser eliminado agora. Você quer que seja mais pra frente. Vitor Agora, Cardoso. se tiver acesso negado, quero saber de vocês, hein? R$1 Mandem superchat. Mandem superchat pra cá e digam o que vocês acham de eu abrir uma conta pra vocês depositarem um Pix pra mim toda vez que o acesso for negado ao Corinthians em torneio Vai ficar sul-americano. O objetivo é esse. O Vitor Cardoso pergunta: cair na pré-Libertadores e no mesmo ano não se classificar da fase de grupos da Sul-Americana seria o maior vexame internacional do futebol brasileiro? Acho que não, né? Também não é tudo isso. Aí você precisaria fazer uma pesquisa, entendeu? Acho que o maior vexame internacional do futebol brasileiro foi o Inter ter perdido do Mazembe, o Galo do Raja Casablanca. Chegar no Mundial de Clubes e perder pra porque esses ele fala times... vexame internacional, né? E assim, perder do Mazembe, do Raja Casablanca, enfim. Acho que isso é mais vexame. Embora tenha vencido a Libertadores pra chegar até lá. Mas o Corinthians é impressionante, é um time muito grande aqui no Brasil, muito poderoso, uma torcida maravilhosa, enfim, com muitas conquistas, mas parece que aquela Libertadores 2012 foi um alinhamento de planetas, né? Uma coisa absolutamente sui generis, que abriu uma fenda no multiverso com o Diego Souza perdendo aquele gol e aí realizou, Aquilo porque ali é imperdoável. porque nunca mais teve nada, né? O Corinthians nunca mais chegou perto de ganhar. Se perder hoje complica aí, o senhor Bandi, diz o Anderson Lopes, porque de fato o América vai a 6 pontos e o Corinthians... Ficaria só com... Sim. Não, o Corinthians fica com 1-0, o Corinthians perdeu o primeiro jogo. É verdade. E só um se classifica, é isso aí. Só um se classifica. Se perder hoje, se perder tá fora, como dizia o outro. O Paulo. Você assistiu esse vídeo do Paulo? Qual Paulo? O torcedor do São Paulo? Não vi. Perder tá fora? Você tá brincando. Não vi, não vi. Umas pérolas. Não vi. O São Paulo começa a perder... E a irmã dele tá filmando ele. E ela ri o tempo inteiro. E o cara está alucinado na frente da televisão, xingando. O jogo do São Paulo contra quem que era? O Rodrigo Caio jogava no São Paulo. Nossa, aí coitado. Era essa Paulo, acho que Strongest, uma coisa assim. São Paulo, aquela Libertadores 2003, que São Paulo tinha que ganhar o jogo lá no Milagre. Sim, que o Maicon foi goleiro. Aí a mãe... mas que coisa chata, Paulo. Para com isso. Esquece o São Paulo, uma coisa assim. O quê? Amanhã eu não vou pra aula. Foda-se a aula. Eu vou para o CT. Foda-se a aula. Aí ela, para de falar palavrão. Os caras vão reclamar. Vão ligar pra cá. Que liguem. Você nunca viu isso? Não, nunca vi. Isso é engraçado pra cacete. Nunca vi. Passou batido por mim. Vamos depois